O Museu Conta! Se hoje é simples e rápido escrever um texto e em instantes vê-lo impresso em uma folha de papel, saiba que nem sempre foi assim. Algumas máquinas de escrever, copiar e imprimir, que compõem o acervo do Museu de Paranavaí, podem nos contar um pouco sobre essa herança histórica e nos levam a um passeio pela memória antes da era digital. Bem na entrada do Museu Histórico de Paranavaí, podemos contemplar uma máquina tipográfica. Modelos como esses eram utilizados desde o século XIX. Foi a máquina de impressão mais utilizada até que surgiram os modelos cilíndricos em meados do século XX. A tipografia pode ser definida como arte e técnica de compor e imprimir com uso de tipos. Tendo como ponto-chave o desenvolvimento da prensa gráfica de Gutenberg no século XV, foi essa a técnica responsável pela produção em massa de livros e outros escritos, que antes só podiam ser redigidos à mão, um volume por vez. Se estas são máquinas só de museu, bem, não só de museu. Ainda são usadas por muitas gráficas para fazerem o que se chama de corte e vinco. Essas velhinhas máquinas ainda têm muito tempo de trabalho pela frente. Há muitos ateliês à moda antiga por aí. Em Paranavaí, o senhor João Alexandrino mantém uma gráfica com esse tipo de tipografia antiga. Lá, ele além de preservar todo esse patrimônio da tipografia, ele ainda atua com esse maquinário na confecção de talões, cartões, folhinhas, calendários. Meu nome é João Alexandrino de Souza, então eu comecei na Eclética em 1969. Aí quando eu cheguei lá, eu fazia distribuição. Tinha o cara que montava as formas e eu comecei aprendendo. Aí eu pegava uma caixa assim, ficava olhando as letras onde estava e começava a aprender. Aqui, por exemplo, a gente vê um corpo 24. As maiúsculas ficam em cima, que se chama caixa alta, e as minúsculas ficam embaixo, que chama-se caixa baixa. Quando eu entrei, eu varria a gráfica e ajeitava as coisas, ia buscar gasolina para limpar as máquinas. Os clichês são os emblemas. Para uma oficina a gente põe um carro, para o restaurante a gente põe uma pessoa com um chalezinho. Durante uns tempos eu comecei a montar, aí eu virei formista. Aí tem umas letras bem grandes que eu uso geralmente para fazer folhinha, ó. Essas letras aqui, ó. Ó, essas letras grandes eu uso geralmente para fazer as folhinhas, os cabeçalhos das folhinhas, ó. Gráfica tinha insalubridade, né? Aquela coisa de insalubridade e aposentadoria especial. Aí eu com 25 anos me aposentei. Essa forma tem vários tipos, ó. Então pega um corpo 24 para o título, outros menor para propaganda, depois outro mais ou menos para os telefones, tudo montado ali na bulandeira, isso que chama bulandeira. Aí isso aqui é o componidor. A gente justifica os tamanhos e monta a chapa aqui, ó. Aí essa chapa é posta aqui nessa rama, que chama-se rama. Aí apertada aqui com os apertadores, aí tem que ver, depois que fazer, tem que fazer as revisão. Aqui a gente bate para ficar tudo certinho, os tipos. Aqui chama-se lingão. E aqui as entrelinhas, ó. Entrelinha. Aí você aperta aqui, ó. Aí vamos pôr na máquina. Essa máquina é bem antiga. Já quase não usa mais esse tipo de máquina aqui, mais ou menos. A gente tira uma prova, chama prova, a primeira prova. Aí põe tinta. Esse aqui ó, é a platina. Aqui a gente põe tinta, aí vai passando. Esses rolos é de borracha, ele passa em cima da forma. Aí a gente tira a primeira prova e faz o acerto aqui, ó. Aí, ó. Aí eu pego com uma mão, aí, ó.
e vou jogando lá, ó. Quando eu abri a gráfica, eu pedi ali no barracão industrial, eu fiquei bastante tempo ali, fiquei 4 anos. Nesses 4 anos eu fui construindo aqui. Essa máquina picota, ó. Para dar o picote, ó, eu passo nessa máquina aqui, ó. Esse restaurante, borracharia aqui de Paranavaí eu faço quase todas. Loja de moto, ó. Esse papel que vocês viram lá, ele vem desse tamanho da fábrica, ó. Um sulfite tamanho ofício, dobrado no meio desse aqui. Aí eu corto aqui, ó. Ó, dá 1, 2, 3. Aí eu corto aqui, ó. 16. Aqui dá 3 cortes. Eu corto isso aqui, ó. Tudo em 16 aqui, ó. Tinha um cara que ensinava lá, que era irmão do Walter lá da Eclétrica. E ele pegava e falou, ó, senta aí e vai olhando. Eu sentava e ia olhando. Compõe seu nome. E eu ia lá. João, não achava o A acentuado. E aí ia coisando. Montou? Tá. Justifica lá. Aí eu pegava um negócio que ele justificava, 6 furos, ponhava, aí põe lá. E é assim, até eu era perseverante. Eu corto em 22, ó. Aí eu corto em 22, ó. A gráfica praticamente tá se extinguindo. Quando eu trabalhava na Eclétrica, nós fazia convite de casamento, cartão de Natal, chegava no Natal assim, 1970, 80 mais ou menos, ponhava uma banca assim, ó. A gente fazia esse cartão de Natal para entregar para as firmas. Hoje não faz mais. Papel físico, papel timbrado, a gente fazia um monte. Hoje o cara faz tudo no computador. O computador está tomando conta de tudo. E cada vez mais máquinas sofisticadas, de 1 a 2 cores, tudo assim, sabe? Aqueles diplomas da faculdade, lá de cima, eu que montava tudo aquilo lá. Diploma da faculdade antigamente era aquele amarelão assim, que tinha assim, aquele amarelo, né? Ali era nome por nome, rapaz. Ali, ó, eu fazia aquele curso por curso e nome por nome. Eu trabalhava 15 dias, às vezes, mexendo com aquilo lá. E tem umas coisas, ele tem uns numeradores. Por exemplo, eu faço rifa, ó. Vê se aqui tem uma rifa aqui, ó. Tudo numerado, ó. Isso aqui é um numeradorzinho que vai aqui, ó. Você tem que conferir isso aqui, conferir esse numerador, ajeitando tudo, ó. Olha, eu já tiro picotado, ó. Eu faço um negócio lá que tiro picotado, ó. Já picotado. Isso aqui, ó, antigamente o cara perdia até o dedo, muita coisa com isso aqui, ó. Lá em Curitiba tem umas máquinas que ela é inteligente. Se o cara deixar a mão aqui, ela desliga sozinha. Ó, a Eclétrica, nós chegamos a trabalhar em 15 na Eclétrica, dentro da gráfica. Hoje tem 4. Aquela coisa que eu fazia, montagem ali, nós tinha 4. Hoje o Marcelinho, lá na frente da Eclétrica, ele faz no computador, ele sozinho, ele faz tudo. Antigamente você fazia um panfletinho de uma cor. Hoje é tudo colorido, os caras querem tudo, já mudou muito. E antes de termos o Xerox, ou a facilidade das impressoras de hoje, como será que os professores faziam as cópias das provas? Os duplicadores a álcool, que muitos conhecem como mimeógrafos, foram usados principalmente por escolas, igrejas, clubes e outras organizações pequenas. O primeiro modelo era a manivela, mas surgiram variações mais avançadas, como o mimeógrafo elétrico. Apesar da grande utilização no século XX, a máquina foi inventada um século antes. O protótipo mais simples teve a patente registrada em 1887 pelo cientista e empresário norte-americano Thomas Edison. Quase toda escola tinha um mimeógrafo, pois reproduzia com baixo custo cópias em série de textos. Parece uma impressora, só que mais simples e caseira. O professor escrevia os textos à mão ou datilografava em um papel como esse, papel ectográfico ou papel estêncil. A escrita saía do lado oposto da folha, que era colocada no rolo com a escrita para cima. Depois, girava-se a manivela e as cópias começavam a sair. Dava um pouco de trabalho, mas resolvia. Sim, sabemos que ainda há quem use essa versão manual, que deixava a sala inteira cheirando a álcool. Embora tenhamos hoje outras versões modernas, automatizadas e outras copiadoras, como essa aqui do museu,
que é a base de tinta, a chamada Gesthitner. Gesthitner leva o nome do seu inventor, David Gesthitner. E a empresa Gesthitner registrou a sua primeira patente no ano de 1879. E o primeiro TBT desse episódio só vai recordar quem foi aluno nos anos 70, 80 e, por que não falar, nos anos 90, como eu, que fui aluna lá no Colégio Estadual Silvio Vidal, aqui de Paranavaí. Quem é que não se lembra do frescor, do aroma doce, do duplicador a álcool? Quem nunca fez como os alunos dessa cena encontrada em um filme do ano de 1982? Em um dado momento, o professor distribui testes duplicados para a turma. Ao receber o teste, todos os alunos levam a folha ao nariz e inspiram. E o que podemos falar da máquina que escrevia e imprimia ao mesmo tempo? Máquina de escrever, máquina datilográfica ou máquina de datilografia. ASDFG. Essa fileira de letras soa ainda como música na memória de muitos brasileiros. Basta repeti-las para lembrar as primeiras lições de datilografia. O Museu de Paranavaí possui vários modelos de máquina de datilografia, das manuais ou já eletrônicas, de marcas mais populares como Olivetti, portáteis ou compactas, que se poderia carregar para todos os lados, por exemplo, das teclas mais duras ou pesadas até as mais leves. Os modelos mais recentes para escritórios possuíam memórias interna e pequenos monitores, como uma forma próxima dos primeiros computadores pessoais. São muitas as curiosidades, como por exemplo, a Hamilton, que antes se dedicava apenas à produção de armas, foi a primeira empresa a investir na produção de uma máquina de escrever, em 1874. A partir de 1880, as máquinas de escrever passaram a ser adotadas pelo mercado corporativo. O mercado de trabalho também cresceu com a necessidade de contratação de datilógrafos, capazes de operar as novas máquinas com velocidade e precisão. Com isso, as mulheres passaram a ter espaço nos escritórios, redações, cartórios, assumindo funções nas áreas administrativas, o que consistiu em um dos primeiros movimentos para a conquista dos direitos femininos. Se aprendêssemos a bater máquina, como se dizia, poderíamos arrumar emprego em um banco ou em um escritório, se soubesse bater bem. Havia concorrência e as escolas mais conceituadas cobriam o teclado com uma folha de papelão e obrigavam a sentar ereto em frente à máquina, fitando o rolo de papel. Metodologia que tinha até mapinha. Agora, por falar em escola, não é difícil aqui em Paranavaí quem não foi aluno ou que conheceu alguém que foi aluno da Escola de Datilografia da professora Cecília da Silva Fiuza. Os dados de informações de registro do CNPJ da escola, que era lá na Avenida Paraná, constam como data de abertura o ano de 1976. Mas sabemos que Fiuza lecionava desde a década de 60. E não é difícil ver hoje os seus ex-alunos postando os diplomas dos cursos nas redes sociais e tecendo elogios e saudações à professora, que inclusive já aderiu à era digital e hoje responde os seus alunos através da internet. Poder declarar no currículo bom datilógrafo era a meta de muitos jovens e muitos conseguiram atingir essa meta. E além dessa habilidade, também são repletos de memórias e histórias. A história da máquina de escrever entrou na minha vida no ano de 1983, em que houve a necessidade de eu fazer o ingresso no mercado de trabalho. Naquela época, a gente começava a trabalhar bastante cedo
Então, meus pais me matricularam numa escola de datilografia aqui em Paranavaí, a escola Fiusa, e eu fiz o curso de datilografia, um curso que durou assim cerca de uns 6 a 7 meses, e aí depois eu recebi um diploma. Já no ano de 1984 eu comecei efetivamente a trabalhar numa empresa aqui de Paranavaí chamada Ilgatex Tecidos, e aí eu trabalhava ali no departamento de crediário e era necessário preencher cadastros, duplicatas, vários documentos com a utilização dos meus conhecimentos da datilografia. E aí o tempo foi se passando, a gente foi transferindo esses conhecimentos da datilografia para os teclados de computador e hoje estamos aí na era da informática a todo momento. Eu consigo me lembrar assim de uma forma um tanto quanto assim romântica da máquina de escrever, quando a gente ia digitando, né, datilografando, sempre quando chegava no final daquela linha, a máquina soltava uma espécie de um plim. Aquele plim era um aviso de que a linha está terminando e vamos ter que puxar o carro para iniciar uma nova linha de datilografia. Então esse plim aí eu me lembro sempre com muito carinho. Naquela época também, bem mais antigamente, quando a gente utilizava muito a máquina de escrever, a gente não via assim, uma renovação constante dos modelos de máquinas de datilografia. É bem diferente dos tempos atuais, em que a gente está na era da informática e a gente vê a renovação de modelos de computadores, de formatos de teclados de computadores também, né? Então essa também é a grande diferença daquela época do tempo das máquinas de escrever e hoje dos computadores. E o segundo TBT de hoje vai para nós, os atores de Paranavaí, das décadas de 70, 80, 90. Quem de nós nunca pegou uma peça de teatro assim, inteiramente datilografada, do começo ao fim, pelo pessoal da FITAP? Que espetacular, não é?